Olá, eu sou Maria do Socorro e hoje eu quero lhe convidar para o próximo passo fundamental na jornada da cura familiar. Encontrar pontos de convergência para a reconstrução. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a coragem de identificar as feridas e mágoas que nos separam, mas nomear a dor é apenas o começo. O verdadeiro desafio e a maior recompensa é usar essa clareza para construir algo novo, algo melhor, de forma coletiva, juntos. Então, pense na sua família como uma ponte que se danificou. Você já identificou as rachaduras, os pontos fracos, e agora vem a pergunta: como reconstruir? Não é ignorando as rachaduras, mas encontrando os pilares que ainda são fortes. Os pontos onde a estrutura pode ser reforçada e conectada novamente. Convergência significa caminhar para o mesmo ponto, ter um objetivo comum. É mesmo em meio às maiores diferenças, sempre há um terreno compartilhado, um sonho, uma memória que pode servir como base para a reconstrução. Desculpa. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como identificar e usar esses pontos de convergência para transformar mágoas em colaboração e também o distanciamento em união. Então fica comigo para até o final, porque eu vou lhe dar ferramentas para você mesmo ser um arquiteto da reconstrução da sua família e sua casa. E como sempre, se você busca paz, você busca mais conexão, união e paz em sua vida familiar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. E minha experiência, tanto na vida pessoal quanto no acompanhamento de famílias que eu faço há muitos anos, através do Mir Conex, eu vi muitas situações onde a mágoa parecia intransponível. Casais à beira do divórcio, alguns já tinham se separado, irmãos que não se falavam há anos, pais e filhos em conflitos eternos. Depois de identificar as feridas, a próxima pergunta que surgia normalmente era: e agora? Como seguir em frente? O abismo parecia tão grande que a ideia de reconstrução era quase impossível. Eu lembro-me de um casal onde a mágoa entre duas irmãs era tão profunda que elas nem conseguiam estar na mesma sala sem que houvesse uma hostilidade. Elas já haviam perdoado, no sentido de liberar a raiva, mas a relação não se reconstruía. O perdão não se transformava em uma reconexão. E isso era sofrimento, tanto para elas como para a família. O ponto de virada foi quando as ajudei a olhar para o que elas ainda tinham em comum, não apenas para o que separava. Elas descobriram que, apesar de toda aquela situação, ambas compartilhavam um amor profundo pela mãe idosa. E ambas tinham o desejo de vê-la feliz e cuidada, bem cuidada. Então, a solução foi em conjunto. A reconstrução não foi voltar ao que era, porque ao que era não deu certo, mas foi construir algo novo, mais maduro, mais funcional, baseado em um objetivo compartilhado. No Mirconex, nós aprendemos que encontrar pontos de convergência para a reconstrução é fundamental. É como resgatar, né, o que nos uniu, valorizando as memórias boas na mesa e usar isso para criar um futuro de paz. Então veja como essas memórias são importantes. Nós falamos isso em outros vídeos, mas ele se torna, né, presente, é necessário isso, né, cultivar essas boas memórias na mesa, em família, porque vai ajudar sempre. Então, quando não se buscam os pontos de convergência, o jeito errado
permanecer preso nas ruínas das diferenças, focando no que separa, na culpa, no passado, no julgamento, nas críticas. É como continuar visitando uma casa destruída, sem nunca começar a construir uma nova em outro lugar, ou mesmo sobre os escombros. Quais são, então, os custos de não encontrar pontos de convergência para a reconstrução na sua família? Provavelmente as discussões elas se tornam intermináveis, não é? Girando sempre em torno das mesmas diferenças e mágoas, sem nunca chegar a um acordo ou a uma solução. Se não há um objetivo comum, uma visão compartilhada, a família se fragmentará. Cada um segue seu caminho e os laços se enfraquecem progressivamente. A sensação de que nada vai mudar se instala. E quantas vezes eu não já ouvi pessoas dizendo, não, ele não muda. A gente sempre fica naquela ideia de que o outro é quem tem que mudar. A gente não dá o passo, né? A família desiste de buscar a união, muitas vezes aceitando a convivência superficial ou muitas vezes o distanciamento total. O conflito em uma área, ele acaba se espalhando para outras áreas. A falta de convergência impede a colaboração em outras esferas da vida familiar, como, por exemplo, a educação dos filhos, a educação financeira da família, os eventos onde a família normalmente se encontra, tudo vai ser impactado. Então, a casa se torna um campo minado, onde pequenas faíscas podem acender grandes incêndios. O estresse e a ansiedade são constantes na vida das pessoas. E isso ultrapassa a esfera da família, porque outras pessoas também percebem, outras pessoas também sentem. A batalha continua, né? E a batalha contínua, ela drena a energia de todos os envolvidos. E aí, ainda pior, ela impede o florescimento individual e também o coletivo. Talvez você diga, mas Maria do Socorro, na minha família as diferenças são gritantes. Não há nada que nos una, só discussões. Somos muito, muito diferentes. Eu entendo, né, que as diferenças podem parecer avassaladoras. Vocês talvez não sejam nem irmãos, nem filhos do mesmo pai. A verdade é que no futuro e no fundo todos nós compartilhamos necessidades humanas básicas. Por exemplo, todos nós compartilhamos a necessidade de segurança. Todos nós compartilhamos a necessidade de um amor genuíno. Todos nós compartilhamos a necessidade de um familiar, de um grupo. Todos nós compartilhamos a necessidade de reconhecimento. Não. O que é que você diz? Os pontos de convergência nem sempre são óbvios. Eles podem estar escondidos nos desejos mais profundos. E aí o seu problema pode ser diferente, mas a capacidade de encontrar o que une, ela é universal. Muitas vezes se manifesta onde menos se espera. Portanto, é preciso coragem para desarmar a barreira da culpa e da crítica e para olhar para além das aparências. Se o jeito errado é focar na separação, o jeito certo com o Mir Conexe é cultivar a unidade da diversidade, a arte de construir um futuro compartilhado, mesmo com as diferenças. A grande ideia é que a verdade, a verdadeira harmonia, não é a ausência de diferenças, mas a capacidade de encontrar um propósito maior que transcenda essas diferenças e une todos em torno de um objetivo comum. Encontrar, portanto, pontos de convergência para a reconstrução significa que, após o perdão e o reconhecimento da dor, vocês se voltam para o futuro. Nós nos voltamos para o futuro, para o que pode ser construído juntos. É uma visão proativa, que foca na solução, que foca na colaboração, em vez de remoer o problema. Portanto, o Mirconex lhe ensina que essa busca por convergência é um ato de amor e de sabedoria. Ele lhe capacita a identificar não apenas os valores e sonhos que vocês ainda compartilham, mas também a construir novos valores, novos sonhos,
criando um novo capítulo para a sua história familiar. É sobre transformar, é sobre, na verdade, impulsionar o desejo de paz, é um plano de ação, construindo pontes sólidas para a reconciliação. É sobre isso. Então, o primeiro passo para encontrar juntos os pontos de convergência é intencionalmente desviar o olhar do passado, da culpa, do erro, da crítica, do julgamento, e focar no futuro com uma solução, do que pode ser construído juntos. O jeito errado é continuar remoendo o que aconteceu, se revitimizando, quem ganhou, quem perdeu, ou reviver a injustiça, sem criar espaço para o que virá. O jeito certo é direcionar a energia, toda a sua força, para o que deseja criar, para a visão de um futuro melhor juntamente. Isso não significa ignorar o passado, não significa porque os acontecimentos eles fazem parte da sua história. Mas o importante aqui agora é não permitir que esses acontecimentos dominem o seu presente e impeça de você construir. Então eu convido você agora a fazer, não agora, mas se preparar para esse exercício, pode fazer as suas anotações aí. Escolha um momento tranquilo com uma pessoa ou com pessoas com quem você busca uma reconstrução, um futuro diferente. Então, primeiro você comece a conversa, uma pergunta que foca no futuro e no bem-estar de vocês, no bem-estar comum. Imagina que daqui a um ano, por exemplo, nossa relação está mais leve, harmoniosa, mais conectada. Então, como seria isso? Faça essa pergunta para você, faça essa pergunta para outra pessoa. O que estaria fazendo? O que vocês estariam fazendo de diferente? Segundo, deixe cada um livremente a sua visão, sem julgamento ou interrupção. Apenas ouça. Identifique 2 ou 3 pontos em que as visões elas se encontram, mesmo que sutilmente, mesmo que muito de leve. Por exemplo, ambos querem paz, muito mais paz. Ambos querem um ambiente familiar mais leve para os filhos. Ambos querem passar mais tempo juntos, com alegria. Ambos querem viajar. Essa prática de 10 a 15 minutos, ela cria um espaço de esperança e mostra que, apesar das diferenças, há um terreno comum de desejos e anseios que pode ser o ponto de partida para a reconstrução. O segundo passo é aprofundar essa busca, identificando os valores e sonhos que, mesmo expressos na maneira diferente, são o coração da união familiar. O jeito errado é assumir que, por terem opiniões divergentes, não compartilham valores essenciais. Isso não é verdade. O jeito certo é ir além das aparências e buscar o que realmente importa para cada um, descobrindo as motivações mais profundas que paradoxalmente podem uni-los. E aí eu convido você, então, ao exercício da roda de valores familiares. E aí você pode se preparar para, em determinado momento, convidar as pessoas da família e peça a cada membro da família, ou pessoas com quem você busca uma reconstrução, para listar as 3 ou 5 coisas mais importantes na vida delas. Por exemplo, valores como respeito, segurança, amor, liberdade, saúde, fé, alegria, família. E depois que cada um relacione de 1 a 2 grandes sonhos para o futuro da família. Em relação ao futuro da família. Então vamos lá. Compare as listas. Você irá ficar completamente surpreso como, por trás das diferenças, né, comportamentos, os valores e sonhos, eles podem ser muito similares. Por exemplo, um valor por segurança, ele pode se manifestar como controle, mas para outra pessoa ele pode aparecer como previdência. Depois, identifique pelo menos dois valores ou 2 sonhos que vocês realmente compartilham
mesmo que a forma de alcançá-los seja diferente. O objetivo final é o mesmo. Terceiro, começa, né, uma conversa sobre como vocês podem juntos honrar esses valores ou trabalhar em direção a esses sonhos compartilhados. Como é que a gente poderia fazer isso junto? Essa prática de 15 a 20 minutos é um convite profundo ao autoconhecimento e ao reconhecimento do outro, revelando a força que reside na unidade do propósito coletivo. E aí você talvez diga, Maria, é impossível sentar e conversar sobre valores com a minha família. A gente briga por tudo. Eu entendo a dificuldade, porque eu atendo famílias, mas a beleza desse exercício é que ele muda o foco da briga para uma busca de solução conjunta. A briga vem das diferenças, mas a reconstrução vem dos pontos de convergência, dos pontos em. Se você focar na busca genuína por algo que realmente une, a própria briga ela perderá força. Não é sobre concordar, né, em tudo, é sobre encontrar um mínimo terreno comum para começar a construir. É um passo de cada vez para encontrar pontos de convergência para a reconstrução. Está claro isso aqui? Pois bem, o terceiro passo é transformar os pontos de convergência identificados em pequenos acordos e ações concretas. É preciso realizar. O jeito errado é apenas conversar sobre o futuro ou sobre os valores, sem traduzir isso em atitudes que demonstrem colaboração. O jeito certo é começar com pequenos acordos de paz ou, vamos dizer, mini projetos que permitam que todos experimentem o sucesso da colaboração e o sabor da união. Cada pequeno passo cria uma grande ponte. E aí eu vou convidar você para mini exercício, né? São mini ações práticas que você pode fazer para conseguir isso. Então, com base nos valores ou na visão compartilhada que vocês identificaram, escolha uma ação muito pequena e concreta onde todos possam colaborar. Busque o que vai ser possível. Pode ser algo simples, por exemplo, vamos decidir juntos o que assistir no filme de sábado à noite. Se o valor é alegria, é entretenimento, então vamos planejar uma refeição juntos, uma vez que por semana. Se o valor é união, é cuidado, então vamos nos comprometer a não usar o celular durante o jantar. Se o valor é presença e o valor é conexão, vamos valorizar isso. O celular, ele nos desvia. Portanto, vamos assumir esse compromisso. Definam claramente o que cada um fará e por quanto tempo. Depois, celebrem o sucesso dessa pequena colaboração. Reconheçam o esforço e o resultado positivo. Essa prática de 10 a 15 minutos, ela ensina que a reconstrução não precisa ser um projeto gigantesco, mas uma série de pequenos sucessos, construindo por tijolo a ponte para uma família mais unida. É a jornada do perdão e da reconciliação se materializando em ações, pequenas ações. Encontrar pontos de convergência é a chave que transforma o perdão em um futuro de união e de paz. E aí eu queria trazer aqui alguns testemunhos, pelo menos 2 testemunhos, né, de famílias que realmente experimentaram. Então, eu vou trazer aqui a família Santos. A mãe e os filhos adultos estavam em constante desacordo sobre a divisão de tarefas e cuidados com a casa após o pai falecer. Cada um tinha uma visão e parecia impossível concordar. Havia muita mágoa acumulada. Ao aplicarem as técnicas de visão compartilhada, a roda de valores do Mir Connex foi incrível, né? Foi incrível. Eles descobriram que todos queriam paz e harmonia em casa.
e todos queriam cuidar do legado do pai. Então, veja bem, eles disseram: percebemos que as brigas eram sobre o como fazer, não era sobre o que fazer. A partir então de valor comum, de harmonia, né, da harmonia, de conseguir, eles conseguiram então dividir as tarefas de uma forma mais justa e de uma forma mais colaborativa. Então, não apagou a tristeza, mas a dor não é mais a que os separava. A reconstrução ela foi dolorosa, mas, segundo a família, valeu a pena. Você sente que as brigas são intermináveis e que não há solução às suas brigas, né, para as suas brigas, a busca por valores e visões compartilhadas pode ser o caminho. Foi para esta família, pode ser também para você. Seu problema pode ser diferente, mas a necessidade de paz e harmonia, ela é universal e a convergência permite alcançá-la. Tem um outro testemunho do casal, que é Fernanda e Gabriel, como mais uma vez esses nomes, eles aqui é um pseudônimo, porque eu não posso citar o nome das pessoas. Eles constantemente brigavam sobre como educar os filhos, com visões completamente opostas. Então, se tornou exaustivo para ambos. Cada um puxava para um lado e as crianças acabavam sofrendo, né, por essa briga desses pais. Aí eles disseram: a gente se amava, mas não encontrava um terreno comum. Sabe que eles foram orientados a identificar os grandes sonhos para os filhos. O ponto de convergência era o sonho que eles tinham para os filhos. E aí eles descobriram que, no fundo, ambos queriam que os filhos fossem felizes, responsáveis e autônomos, que criasse e desenvolvesse essa capacidade. Esse foi o ponto de convergência. Então, a partir daí, eles pararam de brigar sobre os métodos, os medos e começaram a focar no objetivo. Eles fizeram o primeiro passo em comum, decidiram algo pequeno juntos, e aí hoje eles ainda têm algumas diferenças, né? Porque ninguém muda, mas elas não os separam mais. E aí eles dizem: nossos filhos são mais tranquilos e nós somos mais unidos. Olha que conclusão eles chegaram, né? Depois de aplicar essas técnicas. É como se eles tivessem resgatado o que os uniu, como uma nova perspectiva. Então, Fernanda e Gabriel não tiveram uma solução mágica. Eles investiram tempo, eles investiram paciência e eles investiram a aplicação das ferramentas para encontrar o que os unia. O valor dessa reconstrução não tem preço. É um ato de amor contínuo. Essas histórias, elas mostram que, por mais profundos que sejam as divisões, sempre há um terreno comum onde é possível a reconstrução. Então, hoje você descobriu a arquitetura da reconciliação. Como encontrar e usar pontos de convergência para reconstruir seus relacionamentos.